tinha essa capacidade. E De uma organização. delas era de não precisar ter essa linhagem, né? Era obviamente não existia Estado naquela época, mas era a forma de eu confiar no Vilela, mesmo tendo ligação parentesca nenhuma, sanguínea nenhuma, mas acreditar na sua liderança, né? Que você ia conduzir essa comunidade. E aí, obviamente, como ele tinha capacidade de formar comunidades maiores, eles venciam os Neandertais pelo número de indivíduos nas batalhas, né? Então, quando você olha toda a teoria da evolução, é isso que nos trouxe até aqui. Aí depois a gente acreditou no dinheiro, que é uma coisa teoricamente abstrata, acredita no Estado, né, que é uma coisa abstrata, e nos trouxe até aqui. Então, essa capacidade que a gente tem de acreditar nisso que propiciou com que a gente criasse essas formas de trocas que não fosse o escambo, né? E aí, como você tinha uma moeda, essa moeda propiciou o quê? Poupança e investimento, né? Então, aqueles que tinham excedentes conseguiam poupar e aqueles que tinham faltando algum tipo de recurso, eles poderiam emprestar, né? Poderiam tomar emprestado. E, obviamente, quem poupava era quem emprestava. E aí começou essa intermediação e a sociedade foi evoluindo, né? Então, esse livro ele conta desde esse básico, aí fala sobre taxa de juros. Como se fosse uma ilha, tudo acontece nessa ilha. Tudo acontece nessa ilha. Conta taxa de juros, inflação, custo de oportunidade, vantagem comparativa. Aí eu terminei 10 vídeos explicando a economia. E aí o pessoal, não, continua, né? A história tá boa, conta mais alguma coisa. Eu fiz mais 10 explicando como os mercados funcionam. E o que são os mercados? Os mercados, bem focado em mercado financeiro mesmo, em produtos financeiros, aí eu falo como surgiu a Bolsa de Valores, como surgiu as ações, né? É uma história bem infantilizada mesmo para qualquer um entender. Sobre mercado derivativos, opções, mercado futuro, então fundos de investimento. É uma história bem legal. E aí fiquei muito satisfeito que muitos seguidores falam assim, pô, minha filha de 12 anos assistiu, entendeu tudo, né? E aí a minha editora, que já era editora do outro livro, falou assim, pô, põe isso aí põe no papel e vamos fazer um livro dele. E aí virou um livro. E o capitalismo, ele surge como capitalismo? Esse nome de onde vem? Quando que surge o capitalismo? O capitalismo, na realidade, ele surge... O que define capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção, né? A definição clássica, né? Então ele surge com a Revolução Industrial, onde a classe burguesa detinha já um certo detenção de capital. Que espaço? O que tinha antes do capitalismo? Era o feudalismo. Era o feudalismo, né? Então, o sistema feudal. O sistema feudal caiu, a nobreza, né? E os monarcas, que eram as elites dominantes na época, e os detentores, né, de todos os meios de produção eram os senhores feudais. Até conheci um pouquinho nessa história que o japonês me contando dessa fase feudal do Japão, né? Interessante a história lá também. Aí veio a Revolução Francesa, né? Sim. E daí veio essa definição de direita e esquerda, né? Os jacobinos sentavam-se à esquerda, defendiam os camponeses e os pequenos burgueses, né? Burguês vem de burgo, né? Burgo era como se fossem as cidades, as vilas, onde os senhores feudais permitiam que fossem feito comércio, né, naquelas localidades. E aí os burgueses vêm, porque eles eram dos burgos, detinham já algum tipo de riqueza, né, de acumulação de riqueza. E os girondinos ficaram à direita na Assembleia Nacional Popular na França, né? E aí eram os burgueses, a alta burguesia e alguns nobres, inclusive, né? E todo mundo querendo matar o rei, né? Então, mataram o rei e falaram, agora tá tudo dominado. Só que essa riqueza na época era de terras, né? Era quem tinha terras, quem tinha os meios de produção. Os camponeses só tinham a força de trabalho para vender, né? Então o capitalismo vem e obviamente depois se intensificou com a Revolução Industrial, né? Daqueles que tinham a propriedade privada dos meios de produção. Então se eu tenho o meio de produção, eu contrato as forças de trabalho, né? E o trabalhador, na realidade, infelizmente, só tem a força de trabalho para vender, ele não tem outra. Então ele se sujeita a isso. E a lógica do capitalismo industrial principalmente, era justamente que quem defende o comunismo, quem estuda muito o comunismo, fala, né, que na verdade a definição de capitalismo quem deu foi o Karl Marx, né, que cunhou esse termo do capitalismo. Você detém os meios de produção, explora a força de trabalho e extrai o que eles chamam de mais-valia, né, ou mais-valor. Que aquilo que a pessoa, o trabalhador produz, na realidade não fica tudo com ela. A maior parte fica com o dono dos meios de produção, né? E ele é remunerado com uma parte que satisfaça lá
a sobrevivência da classe trabalhadora. O que acontece é que o capitalismo foi evoluindo e essa acumulação de riqueza foi aumentando, e para o capitalismo funcionar ele precisa da classe trabalhadora, né? E obviamente ele pressiona para que a classe trabalhadora fique cada vez com uma menor parte do que ela produz. Mas precisa também deles como consumidores também, né? Deles como consumidores, que aí vem essa série de contradições que existe no capitalismo, né? Entre produção e realização, que é uma que muita gente me pergunta, né? Você para melhorar a sua produção e aumentar cada vez mais a rentabilidade do seu negócio, você obviamente precisa pagar cada vez menos os fluxos daquele dinheiro que sai, né, da sua empresa. Então, quando a gente olha numa demonstração financeira, né, sai dinheiro para pagar imposto, sai dinheiro para pagar fornecedor, pagar mercadoria e para pagar pessoal, né, mão de obra. Então, o capitalista, as empresas, na realidade, para sobrar menos ali na última linha do lucro líquido, ele precisa o tempo todo estar tentando diminuir esses outros fluxos, né? Então, por isso que as empresas querem sempre pagar menos imposto, quer comprar mais barato dos seus fornecedores, né? Quer pagar menos dos seus trabalhadores, obviamente, para o retorno deles ser maior. Só que, quando você pensa na economia como um todo, toda essa pressão que você faz, esses outros fluxos que está saindo, eu costumo falar, o gasto de um é a renda de outro. Então, quando você diminui todo esse fluxo, você está diminuindo a renda da economia como um todo. E aí, quando você for vender o seu produto, você precisa de consumidor. Então, existe uma contradição entre a produção e a realização, né? Mas aí entrou a fase mais, digamos, selvagem do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Então, pô, Vilela, diminuiu o seu salário ao longo do tempo, te paguei muito mal, você quer comprar uma geladeira, mas você não tem dinheiro. Fazer a prazo. Aí entra o capitalismo financeiro. Vem o banco e fala assim, não, toma aqui um crédito, compra em 36 vezes a geladeira, você vai pagar 3 geladeiras, vai pagar só uma, né? Eu brinco, pro capitalista industrial que sou eu, que fabrico, tá ótimo, o cara entrou na jogada, eu consegui vender minha geladeira, recebi uma, só que ele vai receber 2 em forma de juros, o banco, né? E você vai ser explorado em 3. E assim a roda vai girando, né? E as crises no capitalismo são justamente isso, né? Quando você chega num nível em que a sociedade como um todo, inclusive as empresas, estão tão alavancadas que vem uma crise. O sistema precisa se ajustar. Então a crise ela é inerente ao capitalismo, para essa sobrevivência do sistema. E como que ela se ajusta normalmente? Ajusta com guerras, com quem quebra, as empresas pequenas, menores quebram, as grandes são absorvidas pelas grandes, nesses grandes processos de fusão e aquisições, né, que eu trabalhei muito tempo com isso também, de fusão e aquisições. Então você vê muitas operações aumentando, geralmente nesse momento de crise, né? E na época, obviamente, que eu atuava muito nisso, a orientação que sempre dava para as empresas grandes quando esse momento estiver chegando, você tem que começar a acumular caixa, né? Primeiro, para você não estar do outro lado que vai quebrar, você tem que ter fortes posições de caixa, né? E para quando todo mundo quebrar, você ser o cara que vai ter dinheiro para absorver tudo isso aí, né? É a oportunidade que você tem de... Só que quando vem a crise, o que acontece?